Hollywood foi um dia conquistado por crianças que mal entendiam o que a fama realmente significava. Elas estavam sob os holofotes antes de se tornarem adultas, amadas por milhões, celebradas pelo mundo inteiro, mas a luz dos refletores raramente é gentil com aqueles que crescem aos olhos de todos. Alguns se tornaram lendas, outros desapareceram em silêncio, alguns caíram em público, e então existem aqueles nomes que todos acreditavam terem sumido para sempre, apenas para retornar anos depois mais fortes do que qualquer um poderia imaginar. Esta é a verdadeira história das maiores estrelas mirins de Hollywood, antes e agora. Uma história em que a fama não é um presente, mas a primeira grande prova da vida. 1. Lindsay Lohan. Antes que seu nome dominasse as manchetes dos tabloides, Lindsay Lohan era o conto de fadas perfeito da Disney. Com Operação Cupido, ela se tornou uma estrela mundial da noite para o dia. Sexta-feira Muito Louca e Meninas Malvadas a transformaram em um dos rostos mais cobiçados de Hollywood, mas a fama que vem cedo demais pode ser destrutiva. Enquanto sua carreira explodia, sua vida pessoal começou a desmoronar diante das câmeras. Paparazzi, festas, relacionamentos tóxicos e uma pressão pública implacável transformaram a atriz em um espetáculo. Prisões, reabilitações, processos judiciais e escândalos seguiram manchete após manchete. Hollywood perdeu a confiança, os estúdios se afastaram e seu nome desapareceu lentamente das listas de elenco. Mas Lindsay não escolheu um final trágico. Ela desapareceu para sobreviver. Longe do barulho, ela reconstruiu sua vida e não voltou com escândalos, mas com controle e disciplina. A Netflix lhe deu uma segunda chance e desta vez, ela não era mais a criança da Disney ou o problema de Hollywood. Ela era uma mulher que havia sobrevivido à tempestade e era forte o suficiente para se reerguer. 2. Ke Huy Quan. Ke Huy Quan não começou sua vida no brilho de Hollywood, mas no caos da guerra. Nascido no Vietnã, ele fugiu com sua família para os Motobuayu, sem idioma, sem segurança e sem a menor ideia de que seu rosto logo faria parte da história do cinema. Ao acompanhar seu irmão a um teste, sua vida mudou em poucos minutos. Indiana Jones e o Templo da Perdição não procuravam um ator mirim. O filme precisava de alguém que simplesmente existisse, e foi exatamente isso que Ke Huy Quan fez. Short Round se tornou um ícone de uma geração. Os Goonies solidificaram seu lugar na cultura pop. 2 filmes, 2 clássicos, 2 papéis que se gravaram indelével na memória coletiva. Tudo apontava para uma grande carreira, mas Hollywood nos anos 80 não era um lugar com espaço para protagonistas asiáticos. Os papéis desapareceram, as ofertas secaram e Ke Huy Quan sumiu da tela quase despercebido. Em vez de desistir, ele optou por seguir atrás das câmeras. Por décadas trabalhou como coordenador de dublês e consultor de ação, uma parte indispensável de grandes produções, mas invisível para o público. A atuação permaneceu um chamado silencioso no fundo, que ele nunca esqueceu completamente. Então veio Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um projeto pequeno e arriscado que ninguém esperava que abalasse o mundo do cinema. Seu papel como Waymond Wang foi vulnerável, caloroso, engraçado e profundamente humano. Milhões de espectadores choraram com ele, riram com ele e se reconheceram em sua força silenciosa. O momento em que Ke Huy Quan, décadas após seu desaparecimento, recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante foi mais do que uma vitória, foi uma justiça tardia, uma prova de que os sonhos podem adormecer, mas nunca morrem. Hoje Ke Huy Quan está de volta a Hollywood, não como um ícone da infância, mas como um símbolo de segundas chances. 3. Kieran Culkin. Antes que Hollywood começasse a pronunciar seu nome com respeito, Kieran Culkin era para a maioria das pessoas apenas uma coisa, o outro Culkin. Enquanto seu irmão Macaulay se tornava um ícone de uma geração inteira, Kieran estava à margem da imagem, visível mas nunca realmente visto. Em Esqueceram de Mim, ele era apenas Fuller, a criança da Coca-Cola, um rosto que se reconhecia, mas não se lembrava. Os anos 90 passaram para ele em pequenos papéis, aparições curtas e projetos que mal deixaram vestígios. Sua carreira parecia se dissolver lentamente, presa na sombra de uma fama que nunca foi sua. Hollywood o tratava como uma nota de rodapé, não como um protagonista. Mesmo quando ele tentou seriamente com A Estranha Família de Igby, o grande sucesso não veio.
Mas as carreiras em Hollywood raramente são lineares. Em 2010, veio Scott Pilgrim contra o mundo, e com ele, Wallace Wells. Kieran não era herói nem vilão, mas sua presença roubava todas as cenas, sarcástico, afiado, inconfundível. De repente ficou claro que esse talento estivera ali o tempo todo, apenas havia sido ignorado. Em vez de escolher o caminho mais fácil, Kieran buscou conscientemente papéis mais sombrios e arriscados. Em Fargo, ele mostrou personagens quebrados, cheios de profundidade e contradições. A indústria começou a vê-lo de uma nova forma. Então veio Succession. Originalmente ele faria um teste para um papel coadjuvante seguro, mas Kieran reconheceu algo diferente. Roman Roy era vulnerável, cruel, engraçado e profundamente danificado. Ele lutou por esse papel e venceu. Roman Roy se tornou uma das figuras mais fascinantes da história da televisão moderna. Por trás de cada piada havia dor, por trás de cada crueldade, insegurança. Kieran Culkin recebeu várias indicações ao Emmy e finalmente saiu da sombra. Hoje, ele não é mais o irmão de Macaulay Culkin. Ele é o ator que provou que o reconhecimento tardio às vezes brilha mais forte do que a fama precoce. 4. Hilary Duff. Antes de Hilary Duff se tornar o rosto de uma geração inteira, sua carreira estava prestes a terminar, antes mesmo de realmente começar. No ano 2000, ela perdeu um papel principal depois de apenas um único episódio. Para uma jovem que sonhava com Hollywood, aquilo foi um golpe quase definitivo. Se não fosse por sua mãe, Hilary provavelmente teria desistido da atuação para sempre. Mas então veio Lizzie McGuire. Em poucos meses, ela se tornou a companhia emocional de milhões de adolescentes em todo o mundo. A série foi um fenômeno, o filme um sucesso de bilheteria, e Hilary ainda conquistou o mundo da música com milhões de álbuns vendidos. Ela parecia imparável, mas fora do universo seguro da Disney a batalha começou. Alguns projetos de filmes falharam, críticos duvidaram de sua versatilidade e Hollywood começou a rotulá-la como uma estrela adolescente típica. Hilary não optou por uma ruptura radical, mas pela perseverança. Ela alternou entre música, filmes independentes e televisão, sempre em busca de um lugar onde pudesse ser adulta. Em 2019, esse momento parecia ter chegado, quando a Disney anunciou o retorno de Lizzie McGuire. O entusiasmo foi enorme, mas o projeto foi surpreendentemente cancelado, deixando fãs e a protagonista igualmente desapontados. Mesmo assim, Hilary Duff não desapareceu. Com How I Met Your Father, ela encontrou um novo público e provou que era mais do que uma lembrança nostálgica. Hoje ela não é mais uma superestrela onipresente, mas seu nome continua sendo sinônimo de constância, experiência e a capacidade de sempre voltar, mesmo quando a indústria já seguiu em frente. 5. Miranda Cosgrove. Para milhões de crianças dos anos 2000, Miranda Cosgrove era mais do que uma atriz. Ela era uma parte integral da infância delas. Seu caminho começou cedo, mas já em escola de rock ela mostrou que não permaneceria uma personagem secundária. No entanto, ela se tornou verdadeiramente imperdível na Nickelodeon. Como Megan em Drake and Josh, ela era a pequena antagonista que, com um único olhar, causava o caos e ainda assim era amada. O grande sucesso veio com iCarly. Miranda se tornou o rosto de uma geração inteira, sua popularidade explodiu e ela se tornou a atriz mirim mais bem paga de sua época. Tudo parecia perfeito, até que o lado sombrio do sucesso se tornou visível. Enquanto ela tentava se estabelecer também na música, um grave acidente de ônibus interrompeu seus planos abruptamente. O contrato de gravação foi encerrado, a carreira estagnou. Ao mesmo tempo, Hollywood não sabia como lidar com uma estrela que não era mais criança, mas também não se encaixava em papéis adultos clássicos. Filmes fracassaram, projetos desapareceram e a atenção diminuiu. Miranda decidiu dar um passo que muitos evitam. Ela se afastou, começou a estudar na Universidade do Sul da Califórnia e permitiu-se desaparecer dos holofotes. Quando muitos acreditavam que ela era apenas uma lembrança da Nickelodeon, ela retornou. O novo iCarly mostrou uma Miranda adulta, autoconfiante e reflexiva. A série abordava relacionamentos, identidade e novos começos, e provou que seu talento não estava ligado a um formato infantil. Hoje, Miranda Cosgrove não representa a fama passada, mas uma evolução bem-sucedida, sem pressa, sem escândalos, mas com constância. 6.
Haley Joel Osment. Antes mesmo de completar 10 anos, Haley Joel Osment alcançou algo que a maioria dos atores nunca consegue em toda a vida. Com uma única frase, ele deixou as salas de cinema sem fôlego. O Sexto Sentido o tornou um fenômeno mundial da noite para o dia. Sua atuação foi tão precisa, tão vulnerável e tão real, que ofuscou até mesmo estrelas estabelecidas. Indicações ao Oscar, Globo de Ouro e SAG se seguiram, e Hollywood o via como o prodígio de uma nova geração. Steven Spielberg o escalou em AI, inteligência artificial, e tudo indicava que Haley teria uma carreira que duraria décadas. Mas a transição de criança aclamada para ator adulto se mostrou brutal. Os papéis desapareceram silenciosamente, as ofertas não vieram, e de repente ele não se encaixava mais em nenhum esquema conhecido. Seu talento permanecia, mas a indústria seguiu em frente. Haley decidiu se afastar. Ele estudou na Universidade de Nova York, longe das expectativas e da pressão que sua fama precoce havia deixado. Quando ele retornou, Hollywood já havia avançado. No entanto, ele não desapareceu. Ele aceitou papéis menores, trabalhou no cinema independente, dublou personagens em filmes de animação e videogames. Não para reconquistar a fama perdida, mas para continuar sendo ator. Hoje, Haley Joel Osment não representa mais a criança que via mortos. Ele representa um ator adulto que, apesar do esquecimento e dos reveses, continua trabalhando. Suas atuações ainda carregam aquela intensidade especial que o tornou famoso. Uma carreira silenciosa, marcada pela persistência e pela recusa em se deixar definir pelo próprio passado. 7. Anna Chlumsky. Para uma geração inteira, Anna Chlumsky será para sempre a garota de Meu Primeiro Amor. Com apenas 10 anos, ela carregou uma história de perda, medo e primeiro amor, com uma intensidade que muitos atores adultos nunca alcançam. Sua naturalidade, sua fragilidade e a química com Macaulay Culkin fizeram do filme um dos clássicos mais emocionantes dos anos 90. Tudo parecia apontar para uma grande carreira, mas Hollywood tinha outros planos. Após o sucesso avassalador, o próximo passo esperado não veio. Os papéis diminuíram, as ofertas ficaram incertas e, sem grandes dramas, Anna desapareceu lentamente dos holofotes. Em vez de se apegar a uma indústria que não encontrava espaço para ela, ela tomou uma decisão consciente. Retirou-se, começou a estudar na Universidade de Chicago e escolheu uma vida longe de câmeras e tapetes vermelhos. A atuação, no entanto, nunca a abandonou completamente. Após seu retorno a Nova York e um treinamento na Atlantic Acting School, ela lentamente encontrou seu caminho de volta. O sucesso definitivo veio com VIP. Como Amy Bruckheimer, Anna mostrou um lado completamente novo, rápida, afiada, nervosa e intransigente. A doce lembrança da infância havia desaparecido. Em seu lugar estava uma atriz com garra e profundidade diante da câmera. Várias indicações ao Emmy confirmaram o que muitos não esperavam. Anna Chlumsky não havia retornado para ser nostálgica, mas para redefinir quem ela é. Sua história não é um conto de fadas sobre a fama precoce, mas uma narrativa sobre o desaparecimento consciente para retornar mais forte, mais clara e mais independente. Estas 7 histórias são mais do que apenas retrospectivas de carreiras perdidas ou retornos tardios. Elas são um espelho do que acontece quando a fama cresce mais rápido do que uma pessoa. Crianças que entretinham milhões antes de saberem quem realmente eram. Jovens cujos erros não permaneceram privados, mas ocorreram diante dos olhos do mundo inteiro. Alguns foram abandonados por Hollywood, outros lutaram para voltar. Alguns optaram conscientemente por uma vida longe dos holofotes, mas uma coisa os conecta a todos. Nenhum desses caminhos foi fácil, nenhum desses sucessos foi garantido. Por trás de cada sorriso da infância havia pressão, expectativas e um preço que quase ninguém vê. Hoje, suas histórias nos lembram que o sucesso não é um caminho reto e que as segundas chances às vezes levam anos ou até décadas para se tornarem realidade. Hollywood ama a ascensão rápida, mas esses destinos provam que a verdadeira força muitas vezes surge apenas quando os aplausos já se foram. Se você gostou deste vídeo, fique ligado, inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Qual dessas histórias mais te tocou?